Olá, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje ela está baseada lá na unidade 4 do módulo 1, a partir da página 480. E aí nós vamos finalizar esse livro na página 492, livro de história, lá no módulo de vocês, a parte de história, 480 a 492, tá certo? Na página 480 vem a apresentação falando sobre sociedades africanas, tá bom? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma leitura da página 480, 481 e 482. Na sequência, vocês vão responder as questões, a primeira e a segunda e a terceira questão, tá certo? Relacionadas à leitura que você acabou de fazer, tá? Mas antes disso eu vou dar uma explicaçãozinha mínima, só para não ficar nessa questão que você lê as páginas e não tem explicação do professor. Pera aí, tá errado. Você vai ter uma explicação, tá certo? Então, África, aspectos culturais, sociais e históricos. Quando a gente fala em África, a gente não se refere só apenas ao continente em si, ou o país chamado África. Muitas pessoas ainda têm essa interpretação de que a África é um país, mas não é. A África é um continente e abrange vários países. E países desenvolvidos, países subdesenvolvidos e países também emergentes. A África ela tem uma divisão, África do Norte e África subsaariana. Mas esse assunto aí de África do Norte, África subsaariana, a gente vai estudar lá no 8º ano, tá certo? Ou então no final do ano, na unidade de História, na disciplina de História, perdão. Mas, antes de mais nada, esse capítulo de vocês, ele também vai fazer abordagem dos principais reinos africanos, o reino de Gana e o reino de Mali, e o reino Urubá também, tá certo? Inclusive, o reino Urubá é que deu-se origem à crença Urubá, que é a religião chamada Candomblé, que veio para o Brasil lá nos navios negreiros no período colonial, tá bom? Então, reconhecer a presença africana, ela faz com que? Faz com que venha ampliar a nossa concepção de um mundo. E ela também nos possibilita conhecer aspectos das relações de povos, regiões e lugares ao longo do tempo. Entender a história da população, cuja dinâmica cultural é intensa, ela vai nos proporcionar o quê? Olhares diferenciados sobre as várias histórias que a população africana tem, além da noção de continente africano. Não é só uma coisa que nos faz o sentido de continente, mas sim a riqueza que esse continente no passado herdou e que hoje não é tão valorizada assim, não é tão citada assim em relatos históricos. E não é só uma África de sentido cultural e político que nós vamos abordar. Nós vamos abordar uma África como um todo. Claro que de forma resumida. Se fosse para mim fazer uma grande abordagem da África como um todo, eu ia precisar ter livros auxiliares. Livros como a História Geral da África, do século XVI, que é a Pré-História Geral da África, e livros como também a História Geral da África, que pega até o século XX, tá certo? Duas fontes escritas de grande prestígio que fala sobre a história geral desse continente. Então, a África ela faz o quê? A África abriga povos, culturas de diferentes aspectos, crenças de diferentes aspectos, costumes também de diferentes aspectos. No entanto, essa diversidade cultural e histórica, ela apresenta elementos comuns, cuja origem remota aos primordiais de seus diferentes povos. Tá certo? Então, vocês vão fazer essa leitura. Eu fiz aqui um resumo da página 480 sobre a questão dos aspectos, a questão territorial também. Você vai dar sequência aí em sua casa
a essa leitura. Esse vídeo vai estar disponível lá no YouTube daqui a pouquinho. Eu vou mandar o link para vocês lá no grupo. Vocês vão clicar no link, vão se inscrever lá no canal e vão assistir esse vídeo, tá certo? No final, vocês vão fazer atividade. Ó, página 483, tá vendo aqui, ó? Recebam essa atividade. Só essas questões. E aí na próxima aula, na sexta-feira, eu estarei fazendo a correção dessa atividade e passando um novo vídeo também para vocês, uma nova aula. A próxima aula que vai fazer a abordagem sobre os reinos africanos. Vamos caracterizar e diferenciar cada reino africano, tá certo? É um assunto bem fácil, não é difícil, então eu quero que vocês façam com calma e qualquer dúvida, já sabem, né? É só me procurar lá no grupo ou então no privado. Um abraço a todos e até a próxima.